Hoje vocês vão estar assistindo. É aberto, é uma conversa, podem participar, né, Ana? E ela vai falar, sobretudo, a imagem exatamente do dia que se comemora hoje, da independência. O que o cinema brasileiro produziu, obviamente o Império como um todo, mas especificamente a data de hoje. Então eu queria convidar os dois para estarem aqui e agradecer muitíssimo, é uma honra muito grande recebê-los aqui na Fundação. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigada. Vamos lá. É isso, então, obrigado a presença de todos e de todas. Como a gente já disse, a ideia é que seja uma conversa. Vamos fazer disso alguma coisa livre, então tiverem ideias, sugestões, podem interromper a gente, podem trazer durante a fala, a gente se encontra, a gente se acha aqui depois. É melhor para também não ficar uma coisa muito, muito pesada, enfim, dá para tornar uma discussão sobre história bastante interessante, como a gente vai ver até pelo percurso que Ana Carolina Moura Delfim Maciel tem, não só no estudo da história ligada ao cinema, mas tem um artigo que eu encontrei dela que eu achei particularmente interessante, estudando alguma dessas representações do Império, e ela vai falar pra gente que a gente tem já filmes sobre a história do cinema há mais de 100 anos, a gente já tem filmes, desde 1917 a gente tem filmes, e a gente vai falar sobre alguns deles e de que maneira o Brasil e a história do Brasil foram representadas por esses filmes. Então, primeiro, muito obrigado. Eu queria que você me dissesse o que no teu percurso como historiadora te levou ao cinema. O cinema é uma boa ferramenta de estudo de história? Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a acolhida nesse espaço maravilhoso que é a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, onde eu tenho lembranças muito queridas, que eu comentava com os colegas antes de começar, porque aqui, há 20 anos atrás, eu comemorei o aniversário de 1 ano da minha filha, aqui na Casa de Chá. Acho que não é muito inusitado o aniversário de 1 ano numa casa de chá tão maravilhosa e com uma louça tão delicada. Enfim, é um lugar que eu tenho um carinho imenso e que eu estou muito feliz de retornar. Acho que eu não retornei desde então, que eu acho um absurdo, mas eu moro do outro lado da cidade, enfim, mas eu quero ver se eu consigo vir mais, porque esse lugar para mim é muito especial. Quero agradecer a presença do público também, hoje, no domingo, quando nós completamos 203 anos da independência do Brasil. Quero dizer que a gente quer realmente bater um papo, tá? Eu não preparei uma aula, porque não é ideia. Acho que ninguém saiu de casa hoje, nesse domingo frio, para ficar aqui só ouvindo a gente falar. Eu quero que a gente converse sobre tudo e também esclarecer um pouco do meu lugar, né, onde que eu me encontro dentro dessa temática. Eu venho trabalhando a questão do cinema e história já há um bom tempo. Eu fiz a minha formação em História, depois na graduação eu fiz História, depois eu fiz mestrado em Multimeios, onde eu comecei a trabalhar essa perspectiva do cinema e da história. Eu escolhi um cineasta brasileiro dos anos 20, né, do auge da cinematografia, da gênese da cinematografia brasileira, começou a trabalhar com cinema nos anos 20, que é Humberto Mauro, que é o do ciclo, né, mineiro, o ciclo de Cataguases. E justamente quando eu optei trabalhar com esse tema, como historiadora, eu queria, era um pouco ousado, depois eu acabei desistindo da minha ideia inicial, mas eu pensava em trabalhar os tableaux vivants, que é a apropriação das telas, né, do trabalho pictórico na sétima arte. Como Humberto Mauro, no Descobrimento do Brasil, se utiliza de um tableau vivant da primeira missa do Brasil, eu achei que num mestrado eu conseguiria tratar essa temática. No meio do caminho da pesquisa eu desisti, porque eu achei que era muito ousado. Hoje em dia eu penso realmente era muito ousado para um mestrado. E aí eu acabei trabalhando com uma série de palestras que ele fez na rádio PRA2, que era a antiga rádio do MEC, né? Mas eu sempre ocupei um lugar de uma historiadora pensando o cinema. Sempre foi essa a minha perspectiva. E pensar o cinema como uma possível narrativa, né? Como que a gente pode entender essa escritura da história a partir do audiovisual, uma vez que a gente está diante de narrativas. Mesmo na história, digamos, escrita,
a gente tem que ter essa perspectiva, que é uma escolha, né? A história é sempre uma escolha. Então, de que forma que o cinema também corrobora ou não com determinadas visões da história. Então, esse foi o lugar que eu fui desenvolvendo ao longo do meu percurso como pesquisadora. No meu doutorado, eu voltei para a história e trabalhei com a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que foi aquela tentativa de industrialização do cinema brasileiro nos anos 50, que foi considerado um grande fracasso, foi muito criticado nos anos subsequentes, mas que foi uma companhia que produziu 18 longas-metragens num período relativamente curto, um fato que ainda é inédito até hoje no Brasil, quer dizer, com todas as dificuldades, um país onde a gente ainda não tem uma indústria cinematográfica e a gente sabe que está sempre recomeçando de algum ponto, você ter um saldo de 18 longas-metragens num intervalo de pouco mais de 5 anos ainda é algo extremamente interessante. E a partir daí eu trabalhei com as atrizes do cinema brasileiro, né? Tinha um foco especial na Eliane Lage, que foi uma atriz que estreou, né, na Vera Cruz e começou já protagonizando os filmes da Vera Cruz, mas a partir dessa entrada da Eliane Lage, que eu conheci porque eu fiz um documentário sobre ela, eu comecei a me interessar por essa experiência da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Eu acabei fazendo um breve percurso, então eu vou acabar falando do meu pós-doc e já venho para a sua pergunta. O meu pós-doc eu fiz no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga, e ali eu resolvi trabalhar com narrativas dos doadores do Museu Paulista. E como eu também sou documentarista, né, eu escolhi 3 perfis de doadores que normalmente procuram o museu para depositar a sua cultura material, seus objetos, a sua memória familiar. E a partir da escolha de 3 perfis de doadores, que foi a família célebre, a família Jafé, o segundo foi sobre um colecionador, porque o museu tem esse perfil também, pessoas que colecionaram e chega uma hora entra em crise com o acervo, né, que está pela casa inteira e resolve doar. Nesse caso, era um colecionador de rótulos e embalagens. E um terceiro perfil de doador, que é aquele doador que a gente denomina como anônimo ou ordinário, no sentido de que a pessoa não chegou a um patamar de visibilidade na sociedade, mas tem a sua própria história, tem a sua própria narrativa e acha que o museu é o lugar para salvaguardar isso. Então, a partir desses 3 perfis, eu realizei 3 documentários. O meu canal é o meu nome completo, não vou repetir, porque é muito comprido. Depois vocês dão uma olhada na programação e, se tiverem interesse em acessar, em dar uma olhada nessa perspectiva, né, da historiadora que parte das fontes primárias e, a partir das fontes, constrói uma narrativa. Em linhas gerais, bem resumidamente, assim que eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, sempre partindo de um tema e, a partir desse tema, fazendo uma produção audiovisual acompanhando, né, entendendo que o audiovisual também é uma narrativa, é uma possibilidade de escrita da história com imagens. Então, se a gente pensa na relação entre cinema e história, a gente precisa elencar algumas possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, a história enquanto tema, que é o caso do filme que a gente vai assistir alguns trechinhos, né? Então, determinado tema histórico serve para uma narrativa histórica, né? Uma narrativa cinematográfica, desculpa. Nós temos também outras possibilidades de interface. Se a gente pensa no lugar entre historiador e filmes, né? Nós temos historiadores que realizam filmes, nós temos historiadores que narram, né? Que são entrevistados, que são aquela voz do saber para corroborar com determinadas narrativas. Nós temos também historiadores que usam o audiovisual como uma espécie de fonte, né? Fonte para a história. Então, o historiador ele acaba registrando seus documentos, ele grava depoimentos,
em suporte audiovisual, para que isso depois vire uma fonte para a história. Nós temos também aquela figura do historiador como consultor, né? Muitas vezes a gente vê que um filme que tem uma temática histórica, nos créditos aparece ali o historiador que foi o consultor, a voz do saber, que corroborou aquela imagem. E nós temos também aqueles historiadores cineastas, entre aspas, né? Que é um pouco aquilo que eu venho fazendo, mas que se utilizam do audiovisual como uma possibilidade reflexiva e que acabam usando também essa narrativa para expressar as suas reflexões, né? Mas, em primeiro lugar, não é preciso ser historiador para fazer um filme histórico, senão seriam insuportáveis, né, eu acho, em geral. Mas eu acho que esse rigor historiográfico, quando a gente trata de um tema histórico, ele é necessário, né? Então, eu acho que, e dizendo mais uma vez que nós estamos aqui num bate-papo, tá, gente? Eu acho que é importante a gente pensar que a história, essa história que nós conhecemos, pelo menos até esse limiar do século XXI, ela ainda é muito pautada na tradição escrita, ainda é. Mas eu acho que, baseada em textos, em documentos, e, em geral, o resultado é um texto. Em geral, no trabalho historiográfico, o resultado é um texto. Acho que não tem risco de se afirmar. Mas a história, e eu acho que aqui, nesse espaço museal, é possível da gente perceber isso, né? Ela também é escrita de outras formas, né? Ela pode ser escrita por fotografias, por pinturas, objetos, patrimônios edificados, enfim, tudo isso pode ser indiciário e pode ser entendido como uma narrativa. Qual que é a escolha narrativa? Se a gente for pensar nesse espaço, né, e nós temos aqui, né, os representantes desse espaço, talvez eles possam nos dizer, né, que história que quer ser contada nesse espaço. Qual a história que quer ser contada, por exemplo, no Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, considerando a data de hoje, né? Então, a gente parte então desse pressuposto, né? A narrativa histórica ela pode estar em outros meios que não necessariamente o textual. Uhum. E uma coisa que você disse que eu acho importante no teu artigo é que, embora a gente tenha filmes históricos brasileiros há muito tempo, eles não existiram com muita frequência, não são muitos filmes que lidam diretamente com temas da história do Brasil. E você atribui isso a uma questão de orçamento, esses filmes são muito caros de fazer, a uma falta de interesse percebida dos produtores, falar de parte público não vai embarcar é um risco muito grande, a gente não tem o costume de nos confrontar a nossa história. Que diagnóstico você faz desses filmes, dessa representação pequena de filmes? Bom, para ser bem sincero, eu acho que o problema é que o Brasil não é só um problema que perpassa os filmes históricos, né? O Brasil não tem uma indústria cinematográfica, né? Hoje, no limiar do século XXI, a gente pode dizer que a situação continua. Ao longo do século XX, tiveram algumas tentativas, e a Vera Cruz acaba sendo a que mais salta aos olhos, mas nós não temos uma indústria cinematográfica. Então, se a gente compara com a grande indústria hollywoodiana, por exemplo, existe um investimento em determinadas narrativas, a gente acaba formando um certo olhar histórico através da filmografia. Quando eu entrevistei um editor que trabalhou na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que se chamava Mauro Alice, ele me falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele deu uma definição. Ele falou: o cinema brasileiro ele é feito de surtos, surtos virulentos. Ele usou essa expressão. O que acontece? De repente a gente tem uma retomada, de repente a gente tem, né, determinada injeção de financiamento governamental, etc., mas a gente nunca conseguiu constituir uma indústria e muito menos um público, porque quando os filmes estão prontos e sempre com muita dificuldade, até em festival de cinema, às vezes até chato, né, do Brasil, porque todo mundo que sobe no palco tem que falar da dificuldade, mas é isso, é realmente um ato heróico fazer cinema no Brasil. A gente ainda depende de subsídios governamentais, quer dizer, não tem uma autonomia.
não tem um público exibidor que financie o próximo filme. Muitas vezes, depois de todas as dificuldades, o cinema brasileiro vai para os cinemas e não tem público. Todo mundo sabe disso que eu estou falando, né? Então, eu acho que é um problema que perpassa toda a cinematografia. E com relação à história, à filmografia histórica, eu acho que tem a ver também com uma própria construção do que é a história do Brasil, que nós acho que ainda temos essa construção. Outro dia eu me lembrava, eu acho que praticamente 90% das pessoas aqui vão concordar comigo, pelo menos, né, que são da minha geração. A gente aprendeu que o Brasil foi descoberto, né? Começa por aí. Os meus filhos aprenderam que o Brasil foi invadido. Essa mudança de paradigma, essa mudança de perspectiva. Então, eu acho que a gente ainda está em busca de uma história. Então, se a gente tivesse um investimento, essa é a história que a gente quer contar, como a gente sabe que acontece em Hollywood, então a gente teria um reconhecimento do que é a construção dessa memória coletiva do Brasil, mas a gente sequer tem isso. E os filmes da independência que trazem isso, né? Eles estão sempre tendo um mito fundador, eles estão sempre inaugurando uma visão, e não assim variações do mesmo tema. Se a gente for pensar no cinema hollywoodiano, tem vários temas que são abordados de várias perspectivas. Aqui não, a gente tem um filme que trata isso, outro que trata aquilo outro, né? Não tem muito um mercado mesmo que possa impulsionar essa cinematografia. E eu acho também que não tem muito interesse do público, para ser bem sincera. Um filme sobre a história do Brasil. Estou super feliz que a gente tem um público aqui hoje querendo escutar, né, sobre a cinematografia da independência, porque eu acho que realmente não tem interesse. As pessoas, se tivesse uma filmografia, talvez a gente tivesse as salas vazias, porque as pessoas não teriam tanto interesse. E curiosamente, alguns desses filmes foram sucessos de bilheteria nas suas épocas, embora fossem muito pontuais, mas Carlota Joaquina, na retomada, teve um número bastante expressivo. O próprio Independência ou Morte, que a gente vai citar nos anos 70, também teve seu reconhecimento, mas foram casos isolados dentro de uma produção isolada, né? Olha, Independência ou Morte, que eu escolhi para trazer aqui como um filme bastante indiciário, foram 2.975.476 espectadores. Isso só no cinema, porque também acho que todos aqui já ouviram falar do filme. O filme ele foi exibido décadas a fio, nessa data de hoje, nas escolas, nas retrospectivas dos canais televisivos, né? É um filme que foi muito revisitado. Então, é ainda um marco como o filme mais caro da história da cinematografia brasileira, e com um público ainda, né, em patamares que poucos se equipararam. Então, foi um sucesso, porque, de alguma forma, era uma história que estava se fundando e que as pessoas se identificaram. E acho muito curioso você trazer o dado que você me falou aqui um pouco antes, que eu acho que é muito indiciário do que se quer ver, né? A gente foi pegar o arquivo, não sei, vocês lembram do Independência ou Morte de 72? A gente foi pegar o arquivo para trazer aqui pra gente, e tinham muitos comentários recentes falando: é disso que a gente precisa, é esse tipo de filme que o cinema brasileiro precisa, voltem filmes históricos, mas históricos tradicionais, com uma impressão de verdade histórica. A gente vai debater isso daqui a pouquinho, o que seria isso ou não, mas com a impressão de que lá é uma verdade dura, crua, que não é aberta a interpretações, e por isso percebida como algo um pouco mais puro e mais benéfico, digamos, da produção brasileira. Como a gente puxou isso, vamos assistir a um trechinho do Independência ou Morte? Vamos. É um trecho curtinho para a gente poder discutir depois que visão é essa do Brasil, que forma de cinema é essa, e como isso foi se transformando depois. Eu acho importante situar que ele foi produzido em 1972, né, no sesquicentenário da independência do Brasil, que foi considerada a maior festa cívica da ditadura. A escolha dos atores também, Tarcísio Meira e Glória Menezes, que eram atores já conhecidos da televisão, então tinha aí toda uma efeméride ao redor, e um filme que muito interessante, porque ele foi acompanhado de diversos suportes, né? Não era só o filme, tinha o disquinho do filme, tinha os cartazinhos do filme, saía nas revistas fascículos para se colecionar. Então, eu tenho dificuldade de situar
se teve algum filme brasileiro que veio cercado de tanta coisa ao redor, que era um projeto mesmo de história do Brasil. E o que eu gostaria que a gente desse uma olhada, e está todo mundo muito calado, né? A gente vai ter que provocar o público. Eu gostaria que a gente olhasse para esses pequenos trechinhos, pensando qual a imagem de história que se tentou construir, porque nós somos muito crentes, né? Então, quando a gente vê um filme, a tendência é a gente assumi-lo como uma verdade, como uma possível verdade. Então, tentar sair um pouco, né, dessa crença e tentar olhar um pouco que imagem que se quis passar com essa escolha narrativa. Uhum. Acho que tem que apagar um pouquinho a luz. Isso. A gente vai assistir, então, ao comecinho do filme, já tem uma boa noção de que tipo de cenários, que tipo de personagens, qual que é o tom do filme, para quem não se lembra, ou para quem ainda não assistiu ao Independência ou Morte de 72, e depois um trecho, obviamente, muito emblemático para a gente discutir hoje, inclusive. Quem que assistiu, só para ter uma ideia? Bastante Minoria? gente. Minoria total. 4, 5? Não, ainda bastante Espera aí, gente. 1, 2, 3, Tá 4, vendo 5, no 6, fundo ali 7, também. 8, 9, 10 pessoas, tá bom. Quem vem lá? Major Frias, com mensagem urgente para o imperador. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija? A Constituição lhe otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o 1º Batalhão de Artilharia aderiu aos revoltosos. A artilharia? Que triste futuro te espera, meu filho. Criado como um porco entre gente ignorante. Que a Deus este país nunca precise de ti, senhor príncipe Dom Pedro. Mas que é isso? Olha esse menino. Menino! Moleque! Sem vergonha! O senhor Dom Pedro de Alcântara! Tu és um príncipe! Não deves ter mesmo com escravos!
absurdo, senhor meu marido. Uma insensatez a vida que leva este rapaz. Um estroina, um irresponsável, um devasso. Ora, coisas da idade. Pedro já não é mais um fedelho. Além disso, tem que se comportar como um príncipe herdeiro. Com a dignidade que a sua posição exige. Vou chamar-lhe as balas. É preciso uma decisão mais definitiva, senhor meu marido. Um casamento. Algum assunto sério, pelo que vejo? Pedro, cumprimenta teus pais decentemente. A vossa bênção, minha augusta mãe, Dona Carlota Joaquina, rainha de Portugal e princesa de Espanha. Senhor meu pai. Ora, deixa-te de mesuras. Tenho ouvido coisas de ti que me arrepiam os cabelos. Sim? De ti, sim, que não sabes te portar como um príncipe herdeiro. São invenções de freia rápida, só porque eu não decorei a declinação do latim. Bem sabes a que me refiro, Pedro. Mas já tenho preparado o teu castigo. Um casamento. Amanhã mesmo, mando Marialva para a Europa para arranjar-te uma esposa. Casamento? Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo Lorena, arquiduquesa da Áustria. Vou avançar só mais um trechinho que interessa aqui pra gente. Podeis vos... Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ibiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais serve. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente.
Todos de forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos animais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Olha, né, o nível do heroísmo que a gente tem. Deixa eu achar aqui. A gente veja para ter um investimento desse no cinema brasileiro, obviamente isso interessava a alguém, senão isso não seria feito. Esse ponto de vista interessava a alguém. É esse que a Ana fala um pouco mais. Eu queria comentar o seguinte, a nossa palestrante, é um filme baseado numa história oficial. E, evidentemente que ninguém estava vestido daquela forma para viajar de Santos a São Paulo, né? O imperador, o imperador não, o príncipe regente, né? Todo, né, pomposo, os guardas. Imagina, aquilo devia ser uma tortura, né? No meio da mata, né? Naquela subida da serra que era muito precária, né? Então, é isso que eu queria comentar. Eu acho que isso pontua muito o filme, né, que a nossa palestrante vai provavelmente ampliar essa discussão, né, e outros detalhes do filme e da história, de fato. É isso. Mais alguma consideração, observação? Saindo um pouco da independência, eu faço um paralelo com a história de São Paulo e dos bandeirantes. Né? Ela foi contada por pessoas a quem interessava colocar os bandeirantes como homens de botas com chapéus de plumas. E, na verdade, a pesquisa fundamentada depois mostra, só que isso estava nos livros de história, quando eu estudei, né? Então, assim, a história é um pouco a história de quem escreve, do interesse, como ele disse, de quem conseguiu financiamento para esse filme de maneira tão luxuosa. Com certeza. Eu agradeço muito as observações, são super pertinentes e vão justamente ao encontro daquilo que a gente queria tratar, né, Bruno, que é essa ideia de uma construção de uma imagem e como que a gente precisa ter esse deslocamento do olhar para não cair nessa narrativa e entender os jogos de poder que estão por trás. Inclusive, com relação a dos bandeirantes, até hoje a gente ainda tem estradas que homenageiam os bandeirantes. Nós temos estátuas, né, que inclusive tem o Borba Gato, que eu tenho uma relação afetiva enorme, gente, confesso. Porque eu morava lá no Alto da Boa Vista, ninguém sabia onde era o Alto da Boa Vista, eu falava depois do Borba Gato, então não mexam com o Borba Gato. Mas a ideia, né, de que existe todo um acionamento de ícones para que a gente se identifique, para que a gente se sinta pertencente a determinadas narrativas. E eu volto a dizer, o Brasil, se a gente pensar na perspectiva da chegada dos colonizadores, que é quando se começa a escrever uma história e apagar outras que ainda são apagadas, diga-se de passagem, a gente pode dizer que é uma narrativa muito recente. A gente não tem um enraizamento maior também, até para ter um olhar
enfim, mais abrangente ou mais em retrospectiva, mas de fato a subida da serra e ele está com a calça impecavelmente branca já começa por aí, né? E a escolha dos cenários, né? Grande parte do filme, das internas, eles não quiseram estúdio, e a gente vê que não é estúdio, né? Era no Palácio do Itamaraty, né? Então, capital da República do Rio de Janeiro. Todo a indumentária, todos os objetos, tudo isso feito de uma forma, né, para que a gente não tivesse esse deslocamento e visse alguns furos, como é o caso, por exemplo, da Carlota Joaquina, que é totalmente satírico, né, o filme da Carla Camurati, que não tem esse, digamos, preciosismo histórico. O filme do Coimbra, produzido pelo Massaini, ele tem essa intenção de um preciosismo histórico. Inclusive, uma das críticas da época eram as botas, que são sempre muito limpas, né? Não tinha nenhuma marca de poeira. A primeira cena que a gente vê a bota em primeiro plano, a gente vê que não tem, né, um sinal de uso. E interessante também como que o filme ele revisita uma versão europeia. O grande herói, né, é o Dom Pedro, ele personifica né, a insatisfação do povo, então ele vai e faz o grito. A gente tem o quadro do Pedro Américo, que é uma representação feito como tableau vivant, que é o nome que se dá quando você pega o quadro e faz, né, a partir do quadro a cena cinematográfica. Há cenas, depois se o pessoal ficar animado e quiser ver em casa, as cenas cotidianas foram, inclusive eu pesquisei na Cinemateca Brasileira, os croquis do diretor de arte, ele se baseou no Debré. Então as cenas que a gente vê, né, e é tudo tão perfeito, gente, é tudo tão fantástico, o comportamento dele com o povo, é tudo... Então, assim, que história que esse filme queria contar? E o filme foi bastante criticado por ser uma visão oficial. O crítico Ismael Xavier, professor da USP, inclusive, disse que era um filme fascista. Tem várias vertentes aí questionadoras do filme, mas, por outro lado, a gente vê muitas pessoas dizendo é isso que a gente precisa, é o filme, desse tipo de filme que a gente precisa. Então, tem aí uma dualidade que eu acho que é interessante também a gente refletir. Eu acho até curioso, se a gente for, eu não vou dar spoiler do filme, não é meu papel aqui, tá? Para quem não viu ou para quem quer assistir em casa de novo e tal, mas é curioso como que o personagem dele vai se construindo e tem essa coisa do bon vivant por um bom tempo, né? De repente alguém chama ele para responsabilidade, ele tem que assumir, né, o seu papel, mas essa coisa do romance dele, tem uma vontade de enaltecer esse lado. Tem horas que esquece, que fica só no romance também, né? Tem um desequilíbrio. Isso é bem lembrado também porque criticam, falam que um líder de Estado não poderia deixar que sua amante, enfim, sua companheira tomasse decisões políticas por ele. Que o filme mostra que várias sugestões de decisões políticas fundamentais vieram dela, da Marquesa de Santos, e não do próprio Dom Pedro, que é considerado um absurdo, né, que ela tenha algum tipo de ingerência nos rumos do país. Pois não. Desculpa, uma coisa que eu estava pensando agora, a partir da questão do colega aqui, é o seguinte, talvez a figura da Marquesa de Santos tenha sido aceita no filme e que ele deve ter sido supervisionado pela censura federal, enfim, pelos militares, né? Porque ela era uma brasileira, né? Enquanto que as esposas, né, as rainhas, eram estrangeiras, né? Então acho que ela foi tolerada, né, como uma figura central do filme. Estou pensando nisso agora, né? Porque ela representava uma mulher brasileira, uma brasilidade, né? Que de uma certa forma foi trágica, porque ele não pôde assumir isso e ela também não puderam assumir esse romance. Mas você tem razão, e a gente, só um minutinho, a gente se identifica muito com a situação, talvez seja por essa vertente, né? Talvez uma tentativa também de humanizar o herói, né? E não deixar,
dentro de uma dicotomia, mas é curioso também porque, por exemplo, Oswaldo Massaini, que é o produtor do filme, que era um grande produtor da época, ele fala numa entrevista que o filme ele é uma reconstituição de época fiel. Ele fala que ele quer a verdade e a realidade, entende? Como que é possível, né? Então, tem uma citação dele no Diário de Notícias, que ele fala assim: será observada rigorosamente a realidade dos acontecimentos que fizeram a história do Brasil. Então, também tem um certo contrassenso se você pensa que a história, né, adúltera, ela tem um protagonismo. Inclusive, as esposas são muito apagadas, convenhamos, né? A gente não tem nem a oportunidade de ter uma certa empatia ou compaixão, porque elas são totalmente secundárias, mas a ideia de ser fiel é muito grande. E curioso, porque o primeiro filme que se tem notícia sobre o descobrimento do Brasil, que chamava O Grito da Independência, que está totalmente desaparecido, mas eu consegui recuperar pelo menos uma imagem, de 1917, ele fala que ele não era um filme fiel aos fatos, mas sim ao romance. Então, acho que essa coisa muito brasileira, né? A gente prefere o romance do que a realidade, talvez. Pois não, pois não. Eu confesso que eu não lembrava muitos detalhes do filme. Obviamente, né, como imperador, etc. Mas naquele momento em que ia entrar a Leopoldina, na minha cabeça eu imaginei, provavelmente a Leopoldina seria a Glória Menezes. Né? Daí disso que quando ela entrou e não era a Glória Menezes, eu fui rápido aqui na internet procurar que papel que a Glória Menezes fez no filme, e que eu vi que foi da Marquesa de Santos. Mas para fazer uma analogia, porque assim, todo mundo sabe da questão do amor que existia entre Tarcísio Meira e Glória Menezes. E quem foi um grande amor do Dom Pedro I? Marquesa de Santos. Né? Então acho que até foi, diria que pensando aqui, foi essa razão de colocarem a Glória Menezes como, vamos dizer, a Marquesa de Santos, a paixão do Tarcísio Meira, né, no caso. Excelente observação. E era um casal já conhecido, admirado e amado, então a empatia fica mais fácil, né? A adúltera, na verdade, era a esposa dele na vida real, e é um casal que passou aí toda a sua existência, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão, como sendo o casal querido de toda uma geração. Então, num filme feito no auge, né, eles lindos, jovens, apaixonados, o público vai se identificar mais do que, né, com uma outra atriz que não tem esse apelo. Só uma coisa que eu queria falar, que eu achei aqui uma citação do Coimbra, também falando dessa vontade da verdade. Ele fala assim: quanto às filmagens, serão feitas em todos os palácios e locais históricos. Os intérpretes pisarão os mesmos tapetes e verão os mesmos quadros e decorações, sentar-se-ão nas mesmas cadeiras e sofás que os seus personagens usaram. Assim, poderão mais de perto sentir o espírito da época e viver seus papéis com mais profundidade. Por isso, resolvemos não reproduzir nada em estúdios, o que seria, aliás, mais econômico, como bem observou a nossa colega, dizendo que o heróico era fazer um filme dessa magnitude no Brasil e ainda sem o uso de estúdios, o que ainda hoje é muito complicado. Você pensar toda a parafernália, iluminação, e vocês sabem que a maioria dos filmes eram dublados depois, né? Porque a captação do som era muito ruim. E esse aliás, a gente sempre reclamava, né, há 20, 30 anos atrás, eu não vou ver cinema brasileiro porque eu não consigo escutar nada, né? Esses filmes, né, de 50, 60, 70, em geral, eles eram dublados depois. Você tem uma questão? Só o Érico aqui, só um segundo, acho que o Érico tinha uma pergunta também. Desculpa. Não, é melhor usar o microfone por causa da gravação. Essa questão do apagamento das mulheres, Leopoldina, quer dizer, uma parte da história que diz que ela assina a independência no dia 2 de setembro. Na verdade, a carta que ele recebe, assim, já assinei a independência junto com o conselho e estava viajando. Né? Quer dizer, naquele momento ele recebe a notícia que ela já havia assinado a independência do Brasil. Isso é absolutamente apagado. A história e pesquisas mais recentes vão trazer esse fato e
versão, ou seja, uma documentação sobre isso. Chega aqui? Acho que chega. Chega. Podia ter pego esse aqui, né? 2 pontos que me chamaram a atenção no filme. Aquela cena em que o Dom Pedro, criança, brincando, e com a mãe dele em cima, naquele terraço, que é lateral do Palácio de São Cristóvão. Porque, inclusive, tem uma foto que é considerada a primeira selfie do Brasil, que foi feita pelo Dom Pedro II, aparece aquela grade. Né? Isso me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção, na cena da coroação, eu reparei que aquele trono é tão perfeito que provavelmente é o trono original que hoje faz parte da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? Depois eu recomendo vocês olharem essa cena e procurar por fotos desse trono, porque ele é muito perfeito. Então, provavelmente, por todo esse apreço de tentar chegar no resultado mais preciso, eu diria que foi usado o trono original nessa cena. Obrigada, vamos conferir. Pois não. O microfone aqui. Não quer pegar esse aqui? Talvez seja melhor. A gente divide aqui. Não é? Se quiser deixar um. Por que será que não dão valor à princesa Leopoldina, que foi justamente quem assinou, que articulou a independência? Por que ela fica apagada e esquecida se ela foi uma figura tão importante, teve uma vida tão breve, mas tão forte? Por que será que o filme não valorizou, não a valorizou? Acho que é uma história que se repete, né? Sempre que tem personagens femininas, a gente ainda tem que militar muito para conseguir a verdadeira, né, visibilidade, importância. Sempre tem ela até perpassa um pouco, né, um certo protagonismo dela em algumas decisões, mas fica bastante diminuído. O herói é realmente o homem, né? Isso é uma coisa que a gente precisa militar ainda. E estamos militando, né? As novas gerações têm militado muito nesse sentido. Existem novas versões, séries e tal, que já mostram muito mais. Tentei falar mais alto. Mas existem séries e até outros filmes mais recentes e tal, que já vão mudando um pouco essa questão, já dão mais valor à figura dela e tudo mais, na minha opinião, né? Sim. Qual é? Eu acho que esse filme? Você lembra? Sei, tem séries, Tem a biografia dela, né? Tem a própria, tem livro. Tem livro. Sim, mas até em audiovisual mesmo, eu digo, séries de televisão, séries, enfim, filmes. Não sei citar nomes assim, não me lembro, mas o escritor espanhol Sérgio Moro, que faz uma versão da família real aqui no Brasil, ele põe muito a figura da Leopoldina como sendo a grande influenciadora com José Bonifácio. Ele tem uma outra visão realmente sobre o conteúdo todo da história mesmo. A gente precisa fazer um filme sobre a Leopoldina. Exatamente. Eu me lembrei que a tem essa questão, vamos fazer a troca aqui. Opa. Que esses filmes, quando a gente vai ver a produção dessa época, a lista dos créditos extensos, a gente quase só vê nomes de homens, né? Esses filmes são feitos quase exclusivamente por uma perspectiva masculina. Escritos, produzidos, dirigidos, montados, roteirizados, financiados por homens. Então a gente vai também ter um reflexo disso nesse papel de engrandecer os próprios homens da história e não valorizar devidamente as mulheres que fizeram parte disso. Sem dúvida. Tem uma crítica negativa que eu acho bastante curiosa, vou compartilhar com vocês, tá? Ela foi publicada na Veja em 72, eu cito. Não existe uma única mancha, um borrão, uma rachadura sequer que servisse de prova de que pelo local passavam pessoas vivas. Com roupas que nunca foram usadas por ninguém, os atores dentro delas têm sempre o ar de bonecos de cera, guardados num museu. Tão rígido e frio quanto os atores é o filme inteiro, e como eles, seu destino provável também será um museu, tão logo terminem as comemorações em que ele se baseia e às quais é dedicado.
foi publicado na Veja em setembro de 72, ou seja, logo depois. Uma das coisas que eu comento quando eu penso no cinema brasileiro é que a crítica sempre carrega muito na tinta. A crítica ela é capaz de aniquilar com um filme com um viés bastante, né, duro, muitas vezes. Enquanto que, numa cinematografia que tem uma profusão maior de filmes, eu acho que não dá para você ser tão... Né, eu acho que as pessoas não veem as dificuldades. Eu consigo entender todas as dificuldades, eu não compro essa narrativa, mas assim, eu seria incapaz de aniquilar o filme para que ninguém... Não foi o caso, porque foi um sucesso de público, mas muitas vezes, né, os críticos eles veem os filmes brasileiros com uma régua que não condiz, que não pensa a dificuldade, que não pensa que a gente não tem uma indústria, né, e enquanto que são muito mais condescendentes com filmes problemáticos que vieram de fora. Não estou falando mal dos críticos, tá? Estou falando alguns críticos, eu já vi, eu fui fuzilada aqui. Mas, em geral, a gente percebe que tem, sim, uma exigência muito grande. O filme tem que ser o filme, não pode ter uma escorregada, né? Mas eu acho até vermelho. Não sei se vocês concordam. Eu acho que é interessante para a gente pensar que filmes são excelentes sintomas de suas épocas, bons ou não. Hoje eu acho que bom que a gente tem o filme como Independência ou Morte para estudar e pensar que tipo de discurso era produzido nessa época por um certo grupo de pessoas. Às vezes a questão de se é bom ou não talvez seja secundária hoje. Só que a gente entende que naquele momento, ainda no final, né, enfim, no período específico da ditadura, ainda existe um interesse em fomentar esse tipo de leitura, uma atuação que não é de pessoas falando, são de pessoas declamando, sempre de uma maneira muito impostada. Existe uma maneira de fazer cinema que interessava. Então, para quem estuda história, o movimento, às vezes tem uma crítica de cinema que é muito mais de pensar que os filmes são fruto de suas épocas. Sim. Então, por isso, eu acho que esse filme acaba sendo precioso. Bom ou não é outra história. É outra história, com certeza. E eu acho interessante também pensar as escolhas, né? E por isso que, às vezes, as pessoas usam filmes históricos dentro das escolas, na aula sobre independência, e põem para os alunos, né, que não têm ainda uma maturidade assistir. Não só a independência, mas outros temas, né? O filme ele nunca pode ser uma ilustração. Ele sempre tem que ser olhado através de um viés crítico. A mesma coisa para os textos históricos, a mesma coisa para os museus históricos, mas não significa que a gente vai invalidar. A gente vai só a partir do pressuposto que há uma escolha, que há uma intencionalidade. Nesse caso do filme que a gente passou o trecho aqui, ele era sim um projeto que se insere num contexto da ditadura. Os atores foram recebidos, inclusive, né, pelo presidente Médici, então tem um interesse do que se constitui como uma história, mas se a gente vê dessa forma, a gente não odeia tanto, a gente só vê por um outro viés, que é não comprar a narrativa tal como ela foi, mas sim, olha que escolha foi essa narrativa, como outras, né? O próprio filme da Laís Bodansky, que foi lançado, né, nos 200 anos da independência, não sei se alguém assistiu, que é A Viagem de Pedro, ali ela assistiu, que é ele super humanizado, né? Algumas pessoas até acharam que humanizado demais, mas enfim, é o trajeto da volta e ele cheio de dilemas, de crises, de não sei o quê. Eu acho que são vários olhares possíveis. Pensar assim, até os arquivos históricos que a gente acredita como espaços de legitimação, de verdade, de prova, são escolhas. Então, se a gente entra por essa vertente, a gente consegue ter uma certa condescendência maior e não comprar isso ou combater isso. Né? E daí eu chego no exemplo que eu queria que você comentasse também, não sei se como contra-exemplo, mas num diálogo com Independência ou Morte, que é o Carlota Joaquina. Para quem não viu, o filme acredito que ainda está em cartaz, né? Ele voltou para os cinemas em uma versão restaurada, maravilha, quase todo mundo viu. E que daí é outra pegada completamente diferente, ele é satírico, ele é bufão, mas a Carla Camurati insiste em dizer que tudo ali é muito defendido e comprovado historicamente. Ela deu agora uma série de entrevistas, eu conversei com ela, conversei com os atores, com Maria de Severo agora sobre isso, e eles falaram muito sobre a importância de que fosse historicamente comprovável. Falaram assim, a gente está nos divertindo com eles é muito engraçado ver Carlota Joaquina com seus amantes, ver Dom João VI com suas coxinhas de frango comendo o tempo inteiro,
mas isso estava nos livros de história, isso é comprovado, isso era algo que a gente não contava. Então não deixa de ser rigidamente científico ou historiográfico só porque a gente está contando pelo ponto de vista da comédia. E eu queria que você me dissesse como você percebe essa fidelidade ou esse respeito, digamos, aos fatos, tanto na Independência quanto nesse salto do Carlota Joaquina. Olha, eu acho que todos são escolhas narrativas, né? Mas o que me espanta é como que as pessoas apreendem essas narrativas. Voltando para a questão, o Carlota Joaquina foi passado por décadas nas escolas também, nas datas, nas efemérides, como um filme. As pessoas aceitaram essa narrativa como uma narrativa possível, sem o deslocamento. É claro, a gente está lidando com dois exemplos, né, bem antagônicos, podemos dizer, né? Se bem que o Independência tem uma coisa também meio caricata, né? O pai chupando uva ali, a mulher falando na cabeça dele e tal. O sotaque da Carlota Joaquina do Independência já é uma caricatura, né? Isso, total, total. Então acho que já tem uma certa verve cômica, talvez pela nossa característica enquanto povo brasileiro, né? Que a gente tende a fazer piada, a gente tende a ter, né, essa perspectiva um pouco mais de humor nas situações, às vezes humor negro também. Mas eu acho que são narrativas possíveis. Eu jamais colocaria filmes em contraposição. Acho que são visões e, como tal, devem ser entendidas, né? Então, o olhar da Carlota Joaquina foi o segundo filme, já que a gente estava falando da questão feminina, o segundo filme da Independência feito por uma mulher. O primeiro foi Carmen Santos, que foi um filme que demorou, sei lá, acho que 10 ou 15 anos para finalizar. Foi lançado em 40 e poucos, foi um fracasso retumbante, e o segundo filme dirigido por uma mulher, também é uma perspectiva interessante pensar, né, num mercado ainda tão dominado, né, pelos homens. E ainda mais interessante porque acho que você escreve no teu artigo que a Carmen Santos não recebeu os créditos de imediato, que a gente atribuiu o filme dela da década de 40 a Humberto Mauro de imediato, e depois a gente corrigiu. Exatamente, isso é bem indiciário, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que são narrativas possíveis, e eu gostaria que a gente não tivesse um encontro para discutir a independência em um domingo. A gente poderia ter 3 anos de encontros, ter uma filmografia super vasta que a gente não tem. Então, assim, são poucos. Então, talvez por isso que a gente assiste a contrapelo, a gente vê tanto problema e tal, enquanto que a gente liga uma televisão, liga um streaming e vê um filme norte-americano tratar daquele tema pela 26ª vez, e a gente não fica tão preso. Isso aconteceu, isso não aconteceu, isso é caricato, isso não é, isso está ridículo, isso não está. Né? A gente tem um certo relaxamento crítico quando a gente vê uma cinematografia que também é uma escolha, que também é fruto de uma política. E com relação ao Independência ou Morte, também eu acho interessante a gente pensar que a Embrafilme tinha sido criada em 69, o filme foi lançado em 71, quer dizer, eu imagino que ele deve ter demorado uns 2, 3 anos para ficar pronto. Então, assim, era um momento também de uma tentativa de produção, de oficialização do cinema brasileiro. Como eu falei, que o São Mauro Alice comentou, era um novo surto do cinema brasileiro. Então, assim, tem sempre um mito fundador. Esse filme é um mito fundador de determinada imagem, de determinada história, de determinada representação. E, infelizmente, nós não tivemos vários outros depois para poder discutir com mais calma. Ele virou um ícone porque não tinha muita coisa perto para entrar em perspectiva. Inclusive, ele eclipsou o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que foi lançado em 72 com como que chama o ator? O José Wilker, né? Que como ele como ele saiu muito próximo, ele acabou eclipsando esse filme, que poderia ser mais um filme, mas se sobrepôs essa narrativa até por falta de ter uma produção mais frequente. Então a gente fica aí com marcos muito determinantes. Esse filme ainda é um marco. Ainda é um marco. Nós temos aqui gerações que assistiram esse filme mais de uma vez, que foi reprisado inúmeras vezes. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar numa perspectiva. E se a gente tivesse mais filmes sobre esse tema? Qual seria a nossa visão? Será que a gente conseguiria construir um arcabouço crítico
né, através de outros filmes que a gente pudesse ver em paralelo, mas ele é um marco, continua sendo um marco. Quantos anos depois? 71? Eu estava nascendo. Façam as contas. E são modos de 54 produção anos. diferentes também, né? A gente Uhum. pensa, a gente está vendo o luxo e a opulência do Independência ou Morte, esses figurinos novíssimos filmados dentro do Palácio Real, e quando chega a Carlota Joaquina são coisas literalmente de papelão, tem colares de bolinha de gude, a parte da indumentária de papelão com areia colorida colada. A embarcação dos portugueses vindo ao Brasil era a balsa Rio-Niterói, e uma parte dela ainda. E o resto o pessoal estava usando para transporte. E eles estavam filmando só um cantinho, uma parte que estava construída, e o resto o pessoal estava usando para ser transportado de fato. Então, enfim, eram modos de viabilizar um cinema histórico completamente diferentes. Sim. Eu já aproveito, dentro dessa diversidade, Ana, eu queria que você falasse de que maneira conceitos como patriotismo ou nacionalismo atravessam esses filmes. O que caracteriza um cinema de vertente patriótico, nacionalista, e a gente aplica isso para os exemplos que a gente está discutindo aqui? Olha, eu acho que o Brasil ele teve uma tentativa de usar o cinema, né, como um instrumento patriótico de instrução, que foi, durante o governo Vargas, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, né? Ali estava muito claro qual era a postura, né? E também, como eu mencionei, de ter mitos fundadores. O que é a nossa história, como a gente quer narrar essa história, como a gente quer que as pessoas apreendam essa história. Então, acho que nesse caso desse filme, é um filme épico, a perspectiva é épica, né? O herói está muito claro, o protagonismo heróico está muito claro. Então, acho que ele não dá vazão para interpretações outras, enquanto que um filme, talvez, que tenha um redimensionamento de determinados passados, ele pode trazer outras vertentes. Esse filme não, ele tem a intenção de construir um grande herói. E o que se entendia como pátria, o que se entendia como passado, porque o passado ele é sempre uma construção do presente. Eu sempre lembro isso quando eu estou com os meus alunos, que pode parecer, né, às vezes óbvio, mas não é. Não existe um passado a ser revisitado. O passado é uma construção do presente. A memória é uma construção do presente. Então, que forças estão sendo utilizadas para construir determinadas escolhas, né? Então, eu acho que a própria opção, por exemplo, por usar pinturas canônicas do século XIX nessa narrativa é corroborar. E é muito curioso também, como eu mencionei, a visão europeia, né? Os pintores como Debré, que tinham um olhar totalmente, né, de descoberta do exotismo brasileiro, de repente eles são usados como uma referência para se trazer um cenário mais fiel possível. Então, assim, o perigo de você não ter esse deslocamento de que é tudo uma visão, de que é tudo uma interpretação, de que é tudo uma escolha, sempre ter isso, né, como uma possibilidade de se deslocar dessa realidade que o cinema traz. Um exemplo também que eu uso, assim, quando a gente lê um livro e depois vê o filme. Ou vê o filme e depois vê o livro. Eu não consigo deslocar. Se eu vejo o filme e depois eu leio o livro, eu vejo os personagens como eles estavam no filme, não é isso? Se a gente lê o livro depois vê, aí a gente se decepciona um pouco com as representações. A gente cria nossa imagem mental ao ler um livro, né? Que não vai corresponder no filme. Que cada vez menos as pessoas leem, né? Mas essa construção mental, ela é absolutamente necessária. De fato, algumas vezes eu fiz o inverso e eu fiquei bem chateada. A gente tem uma construção mental que ela deixa de existir. Se você vê o filme antes, você já... Eu acho que, assim, o Tarcísio Meira virou, né, o nosso Dom Pedro, não é? Por muito tempo. Essas novas gerações talvez não, mas... Talvez tem o Marcos Palmeira, que é o Dom Pedro do Carlota. Exatamente. Né? Daí tem Maria de Severo. E daí eu te pergunto, enquanto professora, também pesquisadora, enfim, tendo esses filmes como material, que acho que a gente pode de fato estudar a partir deles, não como uma verdade absoluta, mas pegar como uma versão que foi feita, um ponto de vista que foi feito. De que maneira você acha que a gente poderia pegar um caso como Independência ou Morte e mostrar nas escolas, nessa época, de maneira interessante, crítica pra gente?
A gente colocaria e levantaria o debate e pararia ponto por ponto. Como a gente pode usar, de fato, esses filmes como uma ferramenta pedagógica? Eu acho que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Pensar junto e entender quais foram as escolhas, porque a gente não entrou aqui nem na questão de análise fílmica estrutural, né? Por que que a primeira imagem do filme, a câmera está baixa e a gente vê em primeiro plano as botas? Qual que é a intenção? Nada é por acaso, né? Por que que a câmera vai se distanciando e ele vai fazendo aquela andada, né? O cara que está pensando, que está em conflito, que precisa tomar uma decisão, as pessoas ao redor dele, quer dizer, as imagens, elas também são indiciárias. Como que a gente poderia, por exemplo, passar uma tarde aqui olhando as imagens do filme e pensando as escolhas, não só o que está falado, não só porque é um filme que traz textos que subsidiam a história. O filme começa com textos históricos, o filme traz datas históricas, né? Quer dizer, não é ele não se assume como uma livre adaptação, e de fato não é. Ele é muito fiel a determinada versão da história que convia naquele momento, né? Estava em acordo com determinadas escolhas do que é esse nosso passado. Só que a gente, a partir do momento que a gente pensa que, como eu falei, o passado é uma construção do presente, a gente vai assim, vai caindo, né? Muitas coisas vão ficando, a gente vai redimensionando muitas coisas, né? Por exemplo, a ideia de que o Brasil foi descoberto, como eu falei, a ideia de que as pessoas que viviam aqui eram selvagens, né, os povos originários eram selvagens. Só agora a gente está se libertando de uma certa forma disso, mas ainda com heranças coloniais muito fortes. Línguas que foram dizimadas, povos que foram dizimados, pessoas à margem da sociedade. A gente pode também olhar o nosso presente no Brasil com as marcas de escolhas narrativas, de escolhas que ainda determinam a nossa própria forma de lidar, né? Outro dia, até uma coisa que sai totalmente do escopo, mas como a gente está bem aqui descontraído, vou pedir licença para vocês para contar, mas eu fui fazer uma fala começo de julho na França, e eu trabalho com deslocamentos forçados, né, o tema dos dramas humanitários contemporâneos a partir da cinematografia, e quando eu fui preparar a minha fala, foi a primeira vez que eu tive a dimensão que eu não existiria se não tivesse a colonização. Que eu sou brasileira, mas fruto de uma grande miscigenação, que já se provou bastante violenta também, né? Foi feita uma pesquisa recente, publicada na Science ou na Nature, do maior sequenciamento genético da população brasileira já feito, e descobriu que a nossa miscigenação, na verdade, foi a violência do colonizador contra as indígenas e as escravizadas. Então, a ideia do mito da miscigenação também é meio, enfim, passível, né, de pensar a partir de uma dominação violenta, da violência sexual. Mas, né, nós, brasileiros, nós somos herança disso, né? Os nossos antepassados, a menos que nós tenhamos aí, né, os povos originários como os nossos antepassados mais recentes, mas acredito que aqui todos nós temos os nossos antepassados que atravessaram o oceano, que chegaram aqui e que teve toda uma, né, uma experiência, e que a partir daí criou esse povo que a gente fala que é o povo brasileiro, né? Mas então a gente vai redimensionando muito coisas que já estão arraigadas, mas que a gente percebe que tem muita violência, que tem muita supressão, que tem muita invisibilidade também. A história é um jogo de poder, e a história que se coloca como tal é uma escolha que tem a ver com muitas forças. A história não é espontânea, nem a memória ela é espontânea. A minha memória é a de vocês, a memória individual a gente escolhe, não é? Quando a gente se reúne com a família, até que a gente afirma uma coisa que o outro diz que não foi bem assim, a gente diz que foi assim. Por quê? Porque a gente acredita que foi assim, a gente lembra que foi assim e ninguém vai questionar. Agora, a memória coletiva, todos esses grandes fluxos, é tudo uma escolha e é tudo um poder. Então, esse filme, voltando para a independência, ele se torna indiciário porque ele foi
requentado por décadas como a narrativa da independência do Brasil. Nós acreditamos, a gente foi até o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, a gente viu o quadro Pedro Américo, a gente acreditou que foi daquele jeito, até alguns historiadores, críticos, antropólogos questionarem que não era possível aquela cena, né, como o nosso colega mencionou, essa cena é totalmente inverossímil. Mas o que é verossímil? O que é inverossímil? Quem que escolhe? O que é verdade? O que não é verdade? Né? Às vezes a história também é fomentada tem seus mitos fundadores, a própria história do cinema tem os seus, né? Aquela sessão lendária do trem entrando na estação ferroviária, as pessoas que tiveram medo, achando que o trem estava vindo de fato na frente dela, levantaram e saíram correndo. Isso é super contestado, né? Tem muitas pessoas que dizem que isso nunca aconteceu, não dessa maneira. Que as pessoas ficaram com medo, mas não levantaram e não saíram correndo, que isso foi um exagero. A gente tem também mas isso como mito fundador do poder do cinema, do poder das imagens, convém dentro de uma perspectiva histórica. Alguém tinha levantado a mão, eu acho. Você ali, não? Não? Não. Qual coisa vocês digam. Ou gritem. A propósito de invisibilizações que você disse, eu acho muito interessante pensar nesses filmes todos que a gente está discutindo, qual retrato a gente faz do povo brasileiro. A gente está discutindo nossos retratos de Dom Pedro, de Dom João VI, de Leopoldina, a gente vai falar das governanças, das lideranças, como se elas sozinhas tivessem feito a nossa história, a nossa movimentação, mas de que maneira o povo brasileiro é retratado nesses filmes? Não é, né? Não é. Se for pensar na independência... Então. Não é. Independência ou morte, o povo... Não, é secundário, assim, total. E não traz nada para a narrativa. Na verdade, não precisava ter o povo. O filme teria ficado mais barato. Faz só lá no palácio, entendeu? Porque o povo ele é ilustrativo, não tem protagonismo nenhum e é totalmente caricato. E todo mundo feliz. Gente, revejam o filme. Lição de casa. Depois a gente vai dar nota. Revejam o filme. É uma caricatura total. Mas, olha, é um filme datado. Isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. É um filme datado. Quantos de vocês já não passaram pela situação? Eu preciso rever esse filme é maravilhoso, que você vai ver e você detesta. Né? O nosso gosto muda também. Então, assim, esse filme ele tem a sua presença naquele capítulo histórico, né? E tem ali os índices do que era aqui. Hoje seria um filme, acho que seria inaceitável, talvez não, né? As coisas estão mudando tanto, talvez seja, né, o filme e tal, mas também tem a questão do gosto, né? Eu tenho algumas coisas que eu não discuto. Se a pessoa diz que gostou de um filme, eu não vou discutir. Tem umas coisas, religião, gosto, né? A pessoa gosta, é muito pessoal a escolha. E esse filme ele ainda teve, além de ser o maior orçamento, além de ter um público estratosférico, ele arrecadou muito. Ele foi um sucesso, né, em termos de renda. Isso gera muito ciúme, muito, né? A gente sabe que tem uma competição muito grande, né, no contexto cinematográfico e tal. Então, eu gostaria de ter esse filme, de ter outros filmes de outras versões. Acho que assim, não, esse filme é inaceitável. Não, é super aceitável. Por isso que eu quis trazê-lo. O Bruno falou, você quer trazer outro? Eu falei, não, a gente não tem tanto tempo assim, vamos trazer um filme que é indiciário, né, e que eu acho que tem o seu papel, tem a sua função. E vamos pensar. Então, você perguntou como fazer nas escolas, eu acho que é sempre problematizar, é sempre fazer uma educação do olhar, de um olhar crítico, mas que não seja o crítico só para detonar, que seja o crítico para pensar, isso é uma ficção e tem uma escolha. Às vezes eu percebo, conversando com algumas pessoas, às vezes eu pergunto, mas esse filme era ficção ou era documentário? Às vezes as pessoas ficam em dúvida. Até o limite entre ficção e documentário ele é difícil de mensurar, né? Então, entender esses limites e, a partir daí, usar como uma fonte. A história ela tem que ser problematizada e não aceita como algo que surge do nada. Não surge do nada, ela surge de forças políticas que escolhem o que é a história. E a nossa história do Brasil é fruto disso. É uma escolha política. Alguém escolheu. Mas a gente pode furar esse cerco.
Como que a gente fura esse cerco? Buscando outras fontes, não vou ver porque é um filme oficial, não me interessa, ditadura, não, a gente tem que ver. E depois a gente problematiza, depois a gente pensa, havia um desejo, as pessoas queriam ver isso e como você percebeu hoje, algumas ainda querem ver. Pois não. O microfone. Chegando. Como você mencionou, professora Ana Carolina, sabia sua opinião, parece, você está mencionando aí uma questão de política dentro do cinema e tudo mais, né? E voltando lá atrás, no começo da sua fala, né? Você está falando da indústria do cinema, que nós não temos uma indústria do cinema como um cinema hollywoodiano, né? E então, em relação a isso, fazendo um paralelo, né? Eu estou fazendo uma comparação, o professor estava fazendo uma comparação baseada em fatos, né? Eu queria saber da sua opinião sobre o seguinte: se a indústria do cinema hollywoodiano está em decadência e está se esborrando, vamos dizer assim, porque as produções agora são feitas na Austrália, com IA e com outras ferramentas, e se ao mesmo tempo, né, que parece essa questão política da ideologia, né, de uma grande nação, que é a nação que vai salvar a democracia no mundo, etc., né, está dentro de Hollywood, né, das produções hollywoodianas, por exemplo, em filmes históricos como O Resgate do Soldado Ryan, que eu não sei se é exatamente um fato verídico, mas que poderia ser, né? Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Imagina, eu não sei se eu entendi muito bem, mas seria se esse modelo hollywoodiano estaria em crise, alguma coisa assim? Não, eu estou entendendo a indústria do cinema como uma questão de Fordismo, né? Uhum. De produção em série, né? Então, hoje eu vejo que já as coisas já não estão acontecendo exatamente dentro do estúdio, sob o controle dos produtores, mais que a coisa está assim, diversificando. Essa minha questão em relação a me parece um desmonte assim, do sistema. Tá. Bom, seria leviano da minha parte eu dar uma opinião sobre a indústria contemporânea, até porque não é o meu foco, né? Mas eu acho que a indústria hollywoodiana continua muito forte, continua ditando aí muitas regras. Sabemos que existem outros polos de produção, mas eu acho que a gente ainda, não sei por quanto tempo, mas a gente ainda está muito calcado nessa vertente de produção, porque não, fora Bollywood, talvez o Bruno pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a gente não tem, enfim, polos de produção que possam competir ainda com esse modelo de Hollywood, né? Que é claro que já está também há quantos anos, há quantas décadas, né, que a gente tem essa produção como a locomotiva do cinema planetário. É óbvio que não vai ser para sempre, claro que está mudando, os próprios streamings que estão produzindo, sem dúvida, não é uma coisa que eu acredito que vai se perpetuar ad eternum, mas se a gente pensa numa ideologia de determinados temas, eles nos chegam pelo cinema hollywoodiano ainda. O Robert Rosenstone, que eu cito no artigo e que eu gosto muito, que é um teórico do cinema norte-americano, ele fala numa perspectiva que assim, os filmes históricos, e aí o olhar dele é para os filmes hollywoodianos, mudam a nossa percepção da história. É uma afirmação dele. Eles alteram a nossa percepção, eles forjam a nossa percepção, eles inauguram a nossa percepção. Eu ainda acho que nós somos, enfim, herdeiros desse olhar, né? Se a indústria norte-americana nos traz determinada narrativa, com todo o realismo que se pretende, a gente acaba comprando, a menos que a gente tenha um olhar um pouco mais distanciado, que a gente problematize, etc. Mas eu acho que não é algo que perdure por tanto tempo,
Ou posso estar totalmente errada, Bruno? Não, eu acho que é uma discussão interessante, porque a gente começou aqui falando de modelos industriais e, de certo modo, depois de tempo a gente volta pensando, tá, e como a nossa indústria se insere nisso? E eu acho que tem essa questão de que eles têm uma indústria que é tão consolidada, que mesmo que alguns modelos dentro da indústria parem de funcionar, tem outros que tomam a frente. Então a gente já teve modelos que eram fundamentais para a indústria americana, sei lá, o faroeste durante um período, que hoje a gente praticamente não tem mais. A gente teve uns 15, 20 anos de cinema de super-herói, que era uma garantia absurda de bilheteria, não é mais. Então a gente tem esses períodos de transição e os próprios filmes de independência americana, existem as dezenas, centenas, filmes de independência norte-americana envolvendo extraterrestres, envolvendo tiros, explosões, espetacularizando aquilo. Tanto que eu acredito que muitos brasileiros talvez conheçam um pouco mais, através desse imaginário muito espetacular, uma ideia de uma independência norte-americana, do julho norte-americano, do que nosso 7 de setembro, talvez. Claro. Por falta de referência, Sim. porque a gente ouve falar mais, a gente ainda tem essa noção de que é algo que talvez seja mais importante, a gente passa a gostar mais do nosso cinema brasileiro a partir do momento que os norte-americanos reverenciam. Foi pro Oscar, tá vendo como é bom? É bom, é o termômetro. Os americanos... Tudo bem, que legal, a gente fica super feliz quando o filme é apreciado e recompensado, mas esses filmes também já vinham sendo recompensados aqui. Mas a partir do momento que foi pro Oscar, poxa, então aí realmente é bom. Sim. Porque a indústria americana foi. Então acho que enquanto ícone de um discurso, enquanto alguém que fomenta e condiciona um discurso do que é qualidade, o que não é, o que é importante, o que não é, ainda está muito forte, pelo menos é como eu percebo. Né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que eu não sei como que está o nosso tempo. Acho que a gente está no finalzinho, né? Se encaminhando ali. O que eu acho que talvez seja algo interessante, voltando para a nossa discussão, né, dos filmes históricos brasileiros, eu acho que talvez um posicionamento interessante seria a gente pensar que toda essa filmografia, que não é muita em termos quantitativos brasileira, desenvolvida, né, ao longo do século XX, agora no limiar do XXI, todos esses filmes podem ser considerados históricos, se a gente pensar que eles remetem a determinados discursos da história. Né? Então, como que eu construo esse discurso? É o caso desse filme. Como a gente fez o exercício de assistir aqueles primeiros 10 minutos e depois o grito, né? Como que a gente olha com condescendência e sem um olhar tão crítico de invalidar essa narrativa? Eles trazem indícios, eles trazem pensamentos, eles trazem políticas e escolhas de uma época. Então, eles passam a ser históricos de todo modo. Só que a gente não tem que ter um olhar, talvez, tão ingênuo de pensar que a história ela é algo isento. A história que a gente estudou nos cadernos didáticos, nos livros didáticos, ou a história que a gente vê no cinema, sempre entendendo, né, essas forças que regem, né, porque determinadas narrativas se sobrepõem a outras. Talvez partir dessa perspectiva de que tudo é uma narrativa e como que essa narrativa se constrói. Aí faz com que a gente consiga olhar essa cinematografia de uma outra forma e aproveitar melhor o que ela traz, porque eu estudei a Companhia Cinematográfica Veracruz, que foi o tema do meu doutorado, e uma das coisas que aconteceram nos anos 60 foi uma condenação a essa cinematografia com muita raiva, né? O Glauber Rocha, na revisão crítica do cinema brasileiro, para quem quiser ler ou reler, assim, ele tem uma postura muito agressiva com essa cinematografia que foi feita durante esses anos da Veracruz, né? Então, as pessoas não eram do Brasil, os filmes não refletiam o Brasil, etc. Só que, assim, foi uma cinematografia que teve a sua importância. Então, parar um pouco nessa dicotomia de guerra entre gerações ou de querer negar o antecessor para poder se firmar. Vamos olhar para essa cinematografia de uma outra forma e entender os jogos que estavam, né, em questão e tentar redimensionar isso sem tanta crítica, sem tanta negação, enfim. Eu achei interessante que você citou o Borba Gato antes, e eu acho que é um pouco a discussão que a gente tem em Vira e Mexe com as nossas estátuas. A gente hoje tem estátuas de pessoas que a gente já não acredita que deveria reverenciar mais. E o que fazer? Vamos simplesmente
apagar e retirar de circulação e fingir que essas estátuas nunca existiram. Vamos colocar nos museus, mas com um letreiro, uma descrição crítica. Então, assim, a gente tem que entender que em algum momento a gente reverenciou essas pessoas e elas eram consideradas dignas de reverência. E o mesmo para os filmes. Sim. Esses filmes que hoje talvez não condigam mais com a visão que a gente acredita que deveria ter do país. O que a gente vai fazer com eles? Fingir que eles não existem? Vamos apagar? Não deu muito certo, não. Vamos ver os outros filmes. Esses filmes existiram. Eles foram muito bons para muitas pessoas, para um público considerável, para uma quantidade de produtores e de governantes consideráveis. O que a gente faz com eles hoje, né? Eu acho que é um pouco isso. A gente não pode também fechar os olhos a algo que não nos convém mais. Exato. Isso vale para o cinema também. Né? Isso é a origem do totalitarismo, né? Se a gente começa a apagar o que não nos convém, a gente começa a entrar num jogo muito perigoso, né? Do apagamento. Mas se a gente olha como entende que são forças de poder, que são escolhas, como, né, tenho repetido bastante, deixa a gente num outro patamar, né, de reflexão e de percepção também. Eu quero parabenizar aqui o espaço que a gente teve para discutir e um público tão interessado, né, mas eu não tenho essa resposta, mas eu sou contra o apagamento. Eu, como historiadora, eu respeito muito o passado e as construções do passado, eu não acredito em determinadas escolhas do passado, mas eu acho que elas precisam ser problematizadas e é por isso que eu milito, é isso que eu faço. Eu vejo todo o sentido. Acho que não tenho também a solução para o Baba Gato, porque eu já falei que eu tenho uma relação afetiva, mas eu acho que trazer o debate, instruir as pessoas para esse debate, ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Porque também não adianta ser uma coisa hierárquica, olha, não interessa mais, vamos arrancar e pronto, né? Mas a gente sabe que tem uma simbologia muito grande, pensando nos monumentos, é uma escolha, mas a gente tem, aqui pelo menos a gente está vendo timidamente as coisas voltarem, serem redimensionadas. Eu tive em Genebra no começo do ano, em maio, para um festival de cinema e direitos humanos, e eu vi o nome de uma rua que é homônima de que foi meu professor na Unicamp, que foi reitor, inclusive, que é o Carlos Vogt. Eu mandei uma foto para ele, porque era uma rua pequenininha, era Karl Vogt. Eu falei, nossa, eu não sabia que você tinha uma rua aqui em Genebra, brincando com ele. Ele falou, eu tenho uma estátua também. Eu falei, sério, você tem uma estátua? E era uma rua minúscula, e eu passava todo dia para ir para o festival. Aí eu falei, nossa, vou procurar essa estátua. Aí eu vi um tapume cercado. Aí eu cheguei perto, tinha uma placa, nós tiramos essa estátua porque tem a ver com uma política de não homenagear pessoas que escravizaram, que não sei o que. Aí eu falei, olha, desculpa te dizer, mas a sua estátua foi tirada, mas ali tinha... tá super mal, mas enfim, ali tinha uma explicação. Ela foi tirada porque ela não tem a ver com... Então, assim, qual que é a solução? Eu não tenho, mas simplesmente negar, o Griffith não tem como tirar, o Griffith faz parte da história do cinema mundial, né? Então, vamos assistir e pensar qual proposta existia, e eu volto ao cinema. O cinema, por ser imagem em movimento, a gente decalca muito o real. A gente tem que fazer um longo exercício para não acreditar, porque assim é uma representação muito próxima, é diferente de uma pintura. A fotografia, quando surgiu a fotografia, ela vem em contraposição à pintura, porque a fotografia seria um decalque do real, né? Seria uma reprodutibilidade técnica, como diz, né, o Walter Benjamin, do real. Depois a gente descobriu que não, né? Como você está atrás da câmera, você escolhe, você pode manipular, e agora, ainda mais com inteligência artificial, tudo vai, né? Agora eu fico vendo as fotos que o pessoal posta nas redes sociais, todo mundo, isso é IA, isso é IA, né? Então, como que a gente lida com essa necessidade do real que a gente tem, e saber também que essa percepção ela é datada. O que é real para mim pode não ser para vocês, pode não ser para o meu filho, pode não ser... Né? Então, pensar que a gente está lidando com representações, e elas têm sim a sua validade, e como que a gente analisa e reflete sobre a escolha dessa representação. Acho que esse que é o caminho.
Você levantou a mão? A gente está comentando muito aqui sobre essa questão da versão oficial, né? E para mim hoje é um grande problema, porque a gente debateu muito a questão da versão oficial, né? E o poder que isso tem na formação de todos nós aqui. E para mim hoje é um grande problema, porque eu tenho um celular, né? Todos nós somos bombardeados com informações, e eu, a princípio, não acredito em nada, né? São tão opostas as visões, e a questão que você falou da IA, e tem a questão da fake news, quer dizer, hoje isso tem uma indústria da mentira, com os diversos vieses que isso tem. Então, assim, como você, né, entender a história, como você conseguir construir uma história, quer dizer, eu fui ver aquele Intergaláctica, né? É um filme importante aí na sci-fi, e é aquela história. É um momento que, por exemplo, o governo americano falou que o homem não foi para a Lua. Era a versão oficial que estava se levando, né? E quem não viu o filme é a história de um astronauta que virou um fazendeiro. Assim, né? Estou simplificando. Não, um momento de debate. Quer dizer, o próprio governo, às vezes, as instituições legais pegam e mudam as versões de acordo com os interesses. Mas hoje em dia, para mim, o grande dilema é isso, a questão da fake news. Quer dizer, como é que você trabalha a versão oficial, a versão, né, oficiosa e todas as variações possíveis em torno disso. Eu acho que eu sugiro para a curadoria fazer uma tarde sobre fake news, porque acho que é um assunto inesgotável e que está nos deixando numa situação de muita inquietação e vulnerabilidade, né? Mas também a questão do real, da verdade, é um questionamento datado. A gente está passando por um momento que eu acredito revolucionário. Outro dia eu ouvi o Jamil Chad falando, eu fui no lançamento do último livro dele e alguém tocou nesse assunto das fake news, e aí ele falou, olha, eu acho que a única coisa que pode acontecer é ter um controle maior, como tem, por exemplo, ele falou, se eu falar alguma coisa que não é real, se eu não for atrás das fontes, se eu fizer uma matéria, né, fake, eu vou ser culpabilizado por isso. Então, de que forma a gente pode controlar melhor, né, para que a liberdade de expressão não seja uma liberdade que traz a mentira, mas assim, é muito complicado, eu não sei se a gente vai ver isso resolvido a curto, médio prazo. A gente tem muita dúvida do que a gente consulta, né? A gente já passou daquela fase da crença na notícia, agora é sempre a descrença, né? Então, como que a gente chega aí num patamar mínimo, né? Mas eu acho que é um momento bastante revolucionário, sem dúvida, não? Acho que junta com essa vontade de crença que a gente tem, de só acreditar e confiar naquilo que já condiz com o ponto de vista que a gente já tinha previamente. Então, se eu leio uma notícia, ou se assisto a um filme que traz um ponto de vista que diz respeito ao que eu acredito, e aquilo é verdadeiro. Olha, tá vendo? Tá dito ali. E se, em contrapartida, por mais que esteja super bem embasado, com vários argumentos, várias provas, mas contradiz completamente minhas crenças e meus fundamentos, daí eu vou tender a desacreditar. Então a gente aplica isso também para o cinema, né? Com uma ideia de uma vontade de crença. Sim. De repente, se eu estou assistindo Independência ou Morte e eu tenho uma visão, digamos, que sim, de fato, Dom Pedro foi o homem corajoso, eu vou falar, tá vendo? Tá aí a prova, ó, só olhar, tá no filme. Mas depois eu vou ver outras versões, talvez sejam mais contestadoras, talvez um Marcos Palmeira no Carlota Joaquina, que é um mulherengo, meio babaca, eu vou falar, tá vendo, é uma versão woke, todos aqueles neologismos que são aplicados, porque não condiz com a minha versão. Sim. Eu trabalho com crítica de cinema, e, né, eu faço isso há mais de 20 anos, e é muito engraçado que hoje a tendência é, se a gente escreve algo positivo, depois a pessoa que gostou do filme vai querer ler um texto positivo, quem detestou o filme vai querer ler um texto negativo. E ela se sente profundamente ofendida quando ela encontra um ponto de vista que não é o dela. Eu falo, parece que você não está negando um ponto de vista, você está me negando. Você está dizendo que eu estou errado, que eu deveria ter gostado ou não deveria ter gostado. Sim. Então acho que uma discussão sobre verdades passa muito sobre esses afetos em relação ao real, que se sobrepõem aos fatos. Não, sem dúvida. E uma coisa que me assusta muito, e eu evito fazer porque também me deprime, é ver os comentários que as pessoas postam a notícias que não lhes convêm. Assim, o ser humano está saindo do armário com as piores roupas, assim. É realmente uma agressividade, sabe?
uma coisa que eu realmente não consigo encontrar uma palavra que defina, me assusta muito. Enfim, então, como que você pode tomar uma posição, como que você pode ter uma perspectiva, né, sem ser tão agressivo, eu não sei, porque de fato está muito assustador. E a gente tratou aqui de uma ficção, mas um debate também bem interessante seria tratar dos documentários, porque muitas pessoas assistem aos documentários e acham que é o retrato do real. Para voltar à história do cinema, tem aquele caso do Nanook of the North, que é tido, né, como um divisor de águas no documentário mundial, e depois descobriu que era tudo uma encenação, que ele tinha pegado o, o nativo dos polos, como que chama? Esquimó, obrigada. O esquimó estava representando, ele não pescava mais daquele jeito, ele não morava mais daquele jeito, e ele foi convidado a fazer uma representação de um passado que já não era mais o dele. Só que por décadas esse filme foi tido como um documentário sobre como viviam os esquimós e tal. Então, eu acho que a própria discussão entre o limite entre o real e o imaginário, entre a representação e o real, isso tudo é muito instigante e é muito cultural, porque se a gente for olhar para outras sociedades, para outras vivências, são outras perspectivas. Então, talvez partir também desse olhar. A gente tem uma escolha porque a gente foi moldado dentro de determinadas verdades, né? Então, como que a gente sai dessas amarras também e vê numa outra perspectiva? Isso é instigante também, ao invés de simplesmente negar e dizer isso não me interessa, né, essa versão não é real, não é fidedigna, ou é de mais, ou é de menos. Não, vamos pensar nessa grande construção. Aí eu conto uma anedota para vocês. Quando eu prestei o curso de História na Unicamp, eu entrei no curso de História porque eu gostava da história que eu aprendia nos livros didáticos. E o meu mundo caiu quando eu cheguei lá, e era um curso totalmente voltado para a desconstrução da narrativa. Eu falei, mas não quero, foi por isso que eu vim aqui. Mas que culpa tinha eu? Eu era formada dentro de uma visão dos fatos heróicos, das coisas e tal. Eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, não tinha, né, um arcabouço teórico que me permitisse ver de uma outra forma. A minha escola era uma escola tradicional, não é como a escola que os meus filhos estudaram, estudam. Minha filha já saiu, já está na faculdade, mas o meu filho, que desconstrói aquela coisa toda, não, era uma escola bem dentro, né, das normas e tal. E aí eu descobri essa grande construção narrativa e fui para os grandes teóricos da historiografia. Então, por isso que eu digo, quando eu trabalho com o cinema, é uma perspectiva historiográfica que eu tenho, o entender isso como uma narrativa, como uma construção. E o que se escolheu contar, e não dizer, isso é verdade, isso é mentira, o Dom Pedro não usava essa bota, ou não sei o quê. Não, aquilo tem a ver com determinadas imagens que se tentaram forjar. Aí o filme fica muito histórico, que aí você vê o que está por trás do projeto de filme, né? E muito menos dizer, não, o filme é mais ou é menos, simplesmente porque ele denota algumas escolhas, né? Tem um teórico do cinema muito interessante que é o Pierre Niney, que ele fala que a ficção é o cinema que coloca a verdade entre parênteses. Não que ela não existe, mas ela está entre parênteses, igual numa construção, numa oração, você pode retirar e o sentido continuaria lá. Então, assim, ela existe, ela faz parte, mas se eu quisesse eu poderia retirar. Então, é uma maneira de pensar, né, Érico? Eu não queria perder a oportunidade de você aqui. E dentro desse contexto todo de memória, registro, documentário, dentro da tua trajetória você faz parte de um grupo sobre cinema e refúgio. Esses fluxos humanos que acontecem, né, obrigatórios, né, quer dizer, sob pressão. E daí queria que você pudesse falar também um pouco disso, porque tem muito a ver, acho que, com essa veracidade ou não dos fatos, essa realidade que nós vivemos e que de alguma maneira está apagada dos grandes noticiários. Nossa, muito obrigada por me dar a chance de falar sobre isso. Bom,
Para as pessoas que não sabem, eu trabalho na Unicamp e eu tenho lá a responsabilidade de coordenar uma cátedra que se chama Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é um acordo da Unicamp com a Agência da ONU para Refugiados. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 50 unidades, institutos de pesquisa que são signatários desse acordo, e já temos quase 20 instituições fora do Brasil que são signatárias desse acordo. A gente acolhe alunos em condição de risco, nós temos risco, né, das mais variadas, né, origens, desde guerras, conflitos, perseguições contemporâneos, e nós temos disciplinas que tratam do tema, nós temos pesquisas que tratam do tema, tenho vários orientandos trabalhando nessa perspectiva do audiovisual sobre os deslocamentos forçados contemporâneos. E esse grupo de pesquisa que você mencionou, quem quiser acompanhar, a gente está no Instagram e também no LinkedIn, se chama Cinerê Sem Fronteiras, que a gente trata das narrativas audiovisuais sobre os deslocamentos forçados contemporâneos. E a coisa que mais nos choca é entender que são narrativas totalmente silenciadas e periféricas. Então, existe uma produção feita tanto pelas pessoas que estão vivenciando o deslocamento forçado, como por cineastas que vão até os locais e fazem narrativas sobre isso. Nós temos filmes que estão sendo rodados nos próprios locais de acolhida. É uma contranarrativa que vai aí contra esse silenciamento da mídia preponderante. A gente nunca, assim, eu tinha tido uma percepção tão clara dessa escolha do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido. Então a gente tem aí uma amnésia, eu falo muito isso para os meus alunos, é uma amnésia do tempo presente. Nós desconhecemos o drama humanitário que acomete, segundo os últimos dados da Agência da ONU para Refugiados, que já estão defasados, 120 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. É a população da Alemanha inteira saindo e o país ficando vazio, para quem quiser ter uma dimensão da magnitude, ou meio Brasil esvaziado. E essas pessoas, elas são forçadas a se deslocar, não é uma escolha, né, por conta de uma série de circunstâncias. Então, eu tenho trabalhado com o audiovisual para poder analisar essas narrativas e, mais uma vez, não tendo essas narrativas como, né, retratos do real, mas como narrativas possíveis que estão sendo politicamente silenciadas por vários órgãos aí, né, que poderiam divulgar e as pessoas terem uma consciência do que está acontecendo. E aí é muito paradoxal, porque hoje existe uma produção bastante significativa, principalmente dessa questão Israel-Palestina. Se a gente quiser, a gente acessa muitas narrativas filmadas, por exemplo, na faixa de Gaza. A gente tem uma produção bastante expressiva, mas que às vezes as pessoas assistem e dizem: isso é mentira, isso não está acontecendo, não é bem assim. Muitas vezes, assim, eu acho que a gente está num novo momento do que é real, porque as imagens não bastam, as imagens não são mais prova. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estudava o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma vasta bibliografia do choque que foi descobrir o que estava acontecendo, por exemplo, né, no genocídio, nos campos de concentração, no Holocausto, porque não tinha uma circularidade de informação, então as pessoas se chocando pela revelação, né, do terror. Agora, a gente tem acesso ao terror, a gente não tem um tempo para dizer eu não sabia o que estava acontecendo, e há uma certa fadiga, há uma certa imobilidade, há um certo desgaste. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora vai reverberar daqui a alguns anos com um redimensionamento do olhar, porque o ver não basta mais para provar.
Porque mesmo você vendo, você pode ter uma narrativa na negativa e você dizer, não, isso não é bem assim, não está acontecendo dessa forma. Né, o conflito sírio, por exemplo, há mais de 10 anos, a gente nem ouve mais falar, ninguém mais quer saber, a gente se cansa, não é? Dizendo assim, em termos, né, de um público mais amplo. Há uma fadiga, a gente, por exemplo, desconhece que existem campos de concentração, campos de refugiados, que são maiores do que países, e eles não constam nos mapas. Nós temos gerações que estão nascendo e morrendo em campos de refugiados, que são campos de concentração, não são campos de extermínio, mas são campos de concentração. As pessoas não podem sair, elas não estão autorizadas a ir e vir. Né? Então, enfim, é um tema que, para mim, perpassa a militância, perpassa o compromisso, porque eu não quero que, sei lá, meus netos daqui a pouco chegam para mim e perguntam o que você estava fazendo enquanto tudo isso estava acontecendo. Então, convido vocês, né, não é o tema, né, da nossa tarde, mas se quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente tem o Instagram da Cátedra, que é Cátedra Sérgio Vieira de Mello Unicamp, e temos aí o grupo de pesquisa Cinerê Sem Fronteiras, mais especificamente com pesquisadores voltados à análise desse arcabouço de imagens e movimentos que tratam aí essa questão do drama humanitário contemporâneo. Obrigada pela pergunta. Obrigado. Eu acho interessante que a gente começou falando das narrativas super oficiais e a gente está nos encaminhando para o encerramento com as narrativas de resistência, as narrativas que também existem outras versões de histórias sendo feitas, de imagens sendo produzidas. Então, de certo modo, isso amarra, porque a gente começou falando de independência ou morte, de uma visão de país, e a gente está propondo outras visões do povo. A gente falou, cadê o povo? Aí está o povo. Então, acho que tem sem uma, dúvida, acho que uma relação. você fez uma boa amarração do oficial para o periférico em 2 horas de conversa, né? Mas de novo, eu não canso de me repetir, é pensar que é sempre uma escolha. O que a gente vê é uma escolha. Furar esse cerco é uma militância. Porque se a gente quiser, a gente pode ficar ali na superfície, né? A gente tem aí toda a possibilidade de continuar ou ignorando ou negando, etc. Mas se a gente tem uma perspectiva crítica e a gente tenta furar o cerco, a gente consegue ter uma outra visão, né? Um outro patamar da situação. É isso. Não sei se a gente tem últimas considerações, coisas a mais que você queira dizer para a gente se encaminhar não. aqui. Acho que não. Não sei se alguém tem alguma observação. Na verdade, a minha observação é muito sobre a proposta desses eventos. Né? Eu acho simplesmente fantástico abrir esse espaço, né, para que a gente possa discutir diversos temas, como vocês estão fazendo. Espero que tenha vida longa esse programa. Quero parabenizar, né, a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, parabenizar a sua curadoria, o seu trabalho, que a gente sabe que poder reunir, né, esse grupo e ter aí uma pauta comum para discutir. Agradecer o público que, né, saiu de casa num domingo frio para ouvir a gente conversar e ficar à disposição aí, se vocês, né, quiserem depois, quando a gente se encerrar aqui, trocar contatos, a gente poder conversar, pensar também em pautas futuras, enfim. Eu me senti muito privilegiada de poder estar aqui com vocês hoje. É isso. Obrigada.